O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Evangelho escrito por João, capítulo 6, versículo 23. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum, em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Vamos para o versículo 48. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? E Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo o que come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim vive por minha causa. Capítulo 6, versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem consegue ouvi-la? Amém. Pai, fala conosco. Nós abrimos nosso coração. Nos ajude a receber, absorver, viver e praticar. E que nós possamos nos parecer cada vez mais contigo, Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Gente, esse texto aqui é um texto muito conhecido. Provavelmente você já ouviu muitas ministrações sobre ele. É um momento muito importante que marca o ministério de Jesus Cristo. O início desse contexto, o início desse capítulo, nós vemos a primeira multiplicação de pães de Jesus. Você conhece a história. Jesus ele está lá aos redores do mar da Galileia e de repente a multidão segue Jesus. E a multidão está seguindo Jesus para ver os seus sinais e maravilhas. A multidão está seguindo Jesus para ouvir os seus ensinamentos acerca do reino de Deus. E o tempo vai passando e Jesus percebe em determinado momento desse dia específico que a multidão começa a ter fome. Porque elas estão lá, ouvindo Jesus, vendo ele realizar sinais e maravilhas. E quando Jesus vê que a multidão está com fome, a Bíblia fala que ele sente compaixão. Então ele decide alimentar a multidão. Seus discípulos encontram lá um menino que tem 5 pães e 2 peixes, levam até Jesus. E a partir desses 5 pães e 2 peixes, ele realiza a multiplicação dos pães e dos peixes. E ele alimenta toda aquela multidão. Agora, imagina isso comigo. Você está lá. Você está no ambiente onde Jesus Cristo está. Amém? Você está vendo Jesus pregar o evangelho do reino, ensinar com a sua ousadia. E isso por si só já é muito incrível, não é mesmo? Agora não só isso, você está vendo Jesus realizar sinais e maravilhas. Ele está lá curando enfermos, expulsando demônios. E isso por si só também já é muito incrível. Agora, como se não bastasse, Jesus decide alimentar toda aquela multidão e dar comida de graça para todo mundo. Quem é que gosta de comer? Amém? Melhor do que isso, quem é que gosta de comer de graça? Não é verdade? Você quer que Jesus pode te alimentar de graça hoje, amém? E ele pode usar pessoas para isso. Então fala para quem está do seu lado: o almoço é por tua conta hoje. Imagina comigo, você está na multidão, tem milagre acontecendo, tem Jesus pregando, e de repente tem comida de graça, meu irmão. A gente está, é o céu na terra. E eu imagino a multidão abismada com aquilo. Peraí, eu sabia que ele podia curar leproso, eu sabia que ele podia curar paralítico, eu sabia que ele podia ressuscitar morto. Mas agora, multiplicar comida?
eu já estaria fazendo conta na minha cabeça, porque Jesus despede a multidão vai para casa, eu já voltaria para casa pensando, olha, eu gasto tanto por mês no mercado, tanto na padaria, agora se eu começar a seguir Jesus, ele dá comida de graça, a multidão está impressionada com aquilo. E aí o que acontece? O dia passa, aí acontece algo, Jesus se retira para orar, os discípulos também, e o dia passa, no dia posterior, no dia seguinte, a Bíblia fala que a multidão começa a procurar Jesus de um lado para o outro. A multidão está correndo. Onde é que está Jesus? Certa notícia corre e vê mais gente. Pô, tem comida de graça, vamos lá. E aí está procurando Jesus e de repente a Bíblia fala que eles encontram Jesus. E aí é engraçado que eles encontram Jesus e sabe quando você dá uma de desentendido? A Bíblia fala que eles encontram Jesus e falam, ô Rabi, você por aqui? A gente estava aqui, senhor, quando é que o senhor chegou aqui? E aí Jesus, que discerne os nossos corações, que discerne as nossas intenções, que discerne aquilo que nos move, ele olha para aquela multidão e fala, eu sei que vocês estão me seguindo, não pelos sinais e maravilhas que eu posso realizar, mas porque vocês comeram pão de graça ontem. Eu sei que vocês estão aqui, porque vocês querem comer pão de graça de novo. E é nesse momento que eu aprendo que esse texto ele é um momento muito marcante no ministério de Jesus, porque pela primeira vez, no ministério de Jesus, ele confronta a multidão que o seguia. Até então nós vemos Jesus confrontando os fariseus, os escribas, os mestres da lei, a religiosidade daquela época. Nós vemos Jesus também confrontando uma comunidade local na terra onde ele havia crescido. Ele não tinha muitos seguidores naquela época, mas ele confronta aquela comunidade pela falta de fé, por incredulidade. Mas pela primeira vez, nessa ocasião, na multiplicação de pães, Jesus confronta a multidão que está o seguindo. E eu começo a pensar, por que isso aqui acontece? Até porque até esse momento, Jesus já havia curado, expulsado demônios, Jesus já havia transformado água em vinho, Jesus já havia curado paralítico, curado leproso, ele já havia ressuscitado o filho da viúva de Naim, ele já havia feito muitos milagres. E em nenhum momento você vai ver Jesus confrontando um cego por pedir para ser curado. Em nenhum momento eu vejo Jesus confrontando um paralítico que quer andar. Em nenhum momento eu vejo Jesus confrontando um leproso que quer ser curado. Mas aqui pela primeira vez eu vejo Jesus confrontando uma multidão que está procurando ele por causa do pão, por causa de comida. E sabe por que isso acontece? Eu começo a refletir e existe um aspecto muito peculiar nesse milagre de Jesus. Porque quando Jesus cura um cego, esse tipo de milagre gerava uma admiração na multidão que o seguia, mas solucionava especificamente o problema daquele cego. Quando Jesus cura um paralítico, gerava uma admiração na multidão, mas isso supria apenas uma necessidade específica daquele paralítico que precisava andar. Quando Jesus curava um leproso, isso gerava admiração na multidão, mas aquilo supria a necessidade específica daquele leproso que precisava de cura. Quando Jesus ressuscita, por exemplo, o filho da viúva de Naim, isso gera temor e admiração no povo, mas isso supre apenas a necessidade daquela mãe que havia perdido seu filho. Agora, quando Jesus multiplica pão e alimenta a multidão, ele está suprindo uma necessidade básica comum da humanidade, a fome. Não só uma necessidade básica comum da humanidade, mas ele está suprindo uma das principais fontes de prazer da humanidade, que é comer. Não é à toa que Salomão lá em Eclesiastes 8 fala que debaixo do sol não existe nada melhor do que comer e beber e se alegrar. Não é verdade? Vai dizer que não é bom comer. A gente tem prazer nisso. E talvez é por isso que Jesus, nesse momento, ele vem com confronto à multidão. Porque o comer, buscar esse pão que Jesus poderia dar, representa a busca pela satisfação dos nossos prazeres dessa terra. É por isso que nesse momento eu acredito que Jesus começa a falar, peraí, deixa eu começar a mudar o discurso aqui, porque até então vocês estão me seguindo, porque vocês estão vendo sinais e maravilhas, talvez isso está acrescentando fé em vocês, mas agora chega um momento que antes a multidão seguia Jesus para simplesmente ver,
Sinais e maravilhas, ouvia ele pregar. E talvez eles não recebiam nenhum tipo de recompensa terrena. Mas a partir do momento que Deus começa a dar pão para todo mundo de graça, existe um tipo de recompensa terrena em seguir Jesus. E as multidões agora estão seguindo Jesus por isso. Eles querem o pão que ele pode dar. E aqui que está o mistério desse texto que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Jesus confronta esse estilo de vida onde nós o seguimos pelo pão que ele pode nos dar. Pelos prazeres dessa vida. Jesus confronta esse estilo de vida porque Jesus não queria gerar seguidores para si que o buscassem para satisfazer seus próprios prazeres buscando o pão nessa terra. Jesus queria gerar para si discípulos que o seguissem desejando comer e partilhar do verdadeiro pão da vida. Então, nesse momento, Jesus ele começa a confrontar a multidão. E a partir desse momento, ele começa a falar algumas verdades que eu e você precisamos absorver nas nossas vidas. Verdades para que nós vivamos uma vida comendo e partilhando do verdadeiro pão da vida. A gente pode encontrar muitas verdades nesse texto, mas eu quero me abter a pelo menos 3 aqui. A primeira verdade, e talvez eu vou falar algumas coisas aqui que você já ouviu na ministração do pastor Madaleno, e eu creio que o Senhor quer continuar falando ao nosso coração. É uma construção essa conferência, amém? Talvez eu vou falar as mesmas coisas, mas de forma diferente, porque talvez o Senhor quer começar a abrir o teu olhar de forma diferente para princípios que Ele quer estabelecer no meu e no teu coração esse final de semana. Agora, a primeira verdade que Jesus ele fala nesse texto, nesse confronto com a multidão, quando ele diz, eu sei que vocês estão procurando pelo pão que vocês comeram ontem. Então aqui, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Versículo 27. Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus está falando o seguinte, para de se mover por aquilo que é passageiro, se mova por aquilo que é eterno. É o que nós ouvimos agora. Para de se mover por aquilo que é transitório, que é momentâneo, que é passageiro, e se mova por aquilo que é eterno. E quando eu falo se mova por aquilo que é eterno, eu estou falando sobre os propósitos que Deus tem já escrito na eternidade para mim e para a tua vida. Eu estou falando dos propósitos que Deus tem preparados para você na empresa onde você trabalha, na escola onde você estuda, na família onde você nasceu, na casa onde você mora, na igreja que você congrega. Os propósitos eternos. É desafiador a gente falar sobre isso, porque a gente vive num tempo hoje onde nós estamos nessa cultura, conforme muito bem já foi falado aqui, onde o tempo todo somos induzidos a buscar um tipo de recompensa momentânea. É essa vida onde a gente busca essa dopamina barata. E a gente vai procurando. De alguma forma a gente precisa dessa recompensa. Isso é fruto de muitas coisas. Isso é fruto de uma doutrina filosófica que tem uma grande influência no nosso século, o hedonismo, que prega o culto ao prazer. O prazer como bem supremo. Então, você vê esse tipo de discurso. O importante é você ser feliz. O importante é você fazer o que pensa. O importante é o que você quer. O importante é o que você sente. E aí a gente começa a ter uma sociedade onde as pessoas estão se movendo pelo próprio eu, porque é o que eu penso, é o que eu quero, é o que eu sei, é o que eu sinto. E de repente você vê uma geração que vai procurando as recompensas dessa terra, vai procurando riquezas, popularidade, status, reconhecimento, fama, e tantas outras coisas, prazeres dessa vida. E é uma geração que vai procurando tantos prazeres dessa vida, vai se enchendo dos prazeres dessa vida, mas nunca se satisfazendo, porque o que nos satisfaz não é o quanto nós buscamos a recompensa terrena dessa terra, mas é o quanto nós encontramos a maior recompensa, que é a recompensa eterna. É o que a gente está falando. Se mova por aquilo que é eterno. Não é à toa que a gente vê tantas pessoas aparentemente bem-sucedidas, aparentemente com muito dinheiro, aparentemente com muita fama, aparentemente com talvez um ministério bem-sucedido, aparentemente com uma carreira bem-sucedida, mas hora outras são pessoas que abrem o coração e falam, olha, você pode olhar para mim, talvez você pense que eu tenho tudo, mas na verdade eu não tenho nada. Esses dias eu vi um vídeo de uma cantora muito famosa no Brasil, cantora de funk, talvez eu compartilhando você vai lembrar, mas ela estava num backstage de um documentário que estavam gravando, um vídeo de celular mesmo, e ela começa a falar, gente, às vezes eu fico pensando, porque eu já conquistei tanta coisa,
E a gente vai para lá, a gente vai para cá, a gente está em todo lugar, e a gente conquista, e a gente ganha, e a gente recebe, e a gente vai correndo atrás de coisa, mas parece que nada disso nos satisfaz. Às vezes a vontade que eu tenho é de largar toda a minha carreira, tudo que eu tenho, e ficar amanhã só eu. Porque parece que para satisfazer isso que há em mim, não são com as coisas externas, mas é com algo interno. Só faltou ela falar, eu preciso de Jesus. Porque é a verdade. E permita com que o Espírito Santo aprofunde isso no teu coração. Não existe nada nessa terra. Riquezas, prata, ouro, bens, tesouros, fama, popularidade, amigos, reconhecimento, engajamento, carreira bem-sucedida, ministério bem-sucedido. Nada disso é capaz de satisfazer apenas aquilo que os propósitos eternos de Deus podem satisfazer. Porque é para isso que nós fomos criados. Então você precisa começar a se mover com esse coração. Deus, eu quero parar de ficar correndo atrás de recompensas terrenas. Mas eu quero correr atrás daquilo que é eterno. E como que isso se aplica na tua realidade? É quando você começa a trabalhar com outro olhar. Porque tem muita gente, meus irmãos. Existem muitas pessoas que hoje olham para o seu trabalho como uma fonte de renda. E glória a Deus por isso. Mas tem muita gente que está trabalhando, sabe por quê? Para ganhar salário no final do mês, para você pagar suas contas e talvez para financiar uma viagem ou um sonho que você tem de comprar alguma casa, de comprar um carro. E glória a Deus por isso, que Deus te abençoe, amém? Você recebe? Irmão, pode receber de verdade, tá? Não. Mas é muito medíocre, é muito raso. Uma vida onde nós saímos todos os dias da nossa casa para trabalhar, para que no final do mês a gente tenha um salário. Nós não fomos chamados para isso. A nossa recompensa não é essa. Porque quando a gente entende que nós somos chamados para nos mover por aquilo que é eterno, eu entendo que na verdade o meu trabalho é só uma justificativa temporal e momentânea nessa terra, para que na verdade eu possa entender qual que é o propósito de eterno de eu estar onde eu estou, de eu trabalhar onde eu trabalho, de eu conviver com aquelas pessoas. Você só está lá, o salário é um adendo, é algo a mais, você ganha, glória a Deus por isso. Mas existe um propósito eterno de você estar onde você está, de você trabalhar com o que você trabalha, de você ter a vocação que você tem. E você precisa se perguntar, Deus, qual é o teu propósito para a minha vida aqui? Obrigado pelo meu salário, mas essa não é a minha recompensa. Eu me movo por aquilo que é eterno. Se mover por aquilo que é eterno é você ir para a tua faculdade e você não apenas mirar o diploma no final da tua faculdade, você não apenas mirar no conhecimento adquirido, na promoção que você vai conseguir no teu emprego, talvez pela tua formação acadêmica, não. É ir para a tua faculdade com a consciência de que, Senhor, eu estou vindo aqui, vou me especializar, é algo que eu quero, é algo que eu sonhei, mas eu não quero, ai de mim, passar 5 anos, 6 anos numa universidade sem ter alcançado uma pessoa para Jesus. Não se contente e não se acomode com uma mentalidade de que você vai passar 5 anos, 6 anos, ou seja, quanto tempo você passa dentro de uma universidade estudando, mas sem impactar a vida de alguém com aquilo que o Senhor depositou em você. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu fiz faculdade de administração. E eu confesso que os principais motivos de eu ter feito faculdade não foi o fato de eu querer me formar em administração. Dizem que quem faz administração é porque não sabe o que vai fazer, né? Isso é mentira. Eu quis fazer administração. Mas os principais motivos de eu começar a fazer a faculdade, um deles foi que o meu pai tinha um sonho de ver o filho formado. E eu acredito muito naquele princípio, mandamento bíblico sobre honrar pai e mãe. Eu quis dar essa alegria para meu pai. Porque ele veio de uma família onde não tiveram familiares que se formaram numa graduação. Talvez hoje isso não tenha tanto peso, né? Mas eu quis dar essa alegria para minha família. Agora, um outro motivo é que quando eu fui entrar na faculdade, eu tinha os meus 18 anos e nós já estávamos envolvidos em liderança de jovem. E eu via muitas pessoas entrando na faculdade e se perdendo na faculdade. E nós, liderando jovem, nós pregávamos muito sobre nós precisamos manifestar o reino de Deus onde nós estivermos, nós precisamos levar a luz às trevas. E aí, quando eu vi aquilo acontecendo, pessoas próximas se perdendo no meio da faculdade, eu pensei, eu vou entrar numa faculdade, eu vou fazer uma faculdade, eu vou terminar essa faculdade crente, e não só isso, eu vou manifestar o reino de Deus na faculdade.
Eu entrei com isso. Mas é claro, você vai entrando, aí você vai se envolvendo com as demandas da faculdade, e em determinado momento eu acabei meio que esquecendo um pouco disso. Mas um dia, eu estava indo de ônibus para a faculdade, era todo dia. Trabalhava durante o dia, aí pegava o ônibus no final de tarde, 40 minutos de ida e 40 minutos de volta, depois das 10h30 da noite, até a universidade onde eu me formei. E todo dia nós íamos no ônibus, conversando com as pessoas, rindo, contando piada. E teve um dia que eu estava indo no ônibus e naquele dia o pessoal estava mais cansado. A luz do ônibus estava apagada e nós estávamos no trajeto de ida. E eu estava sentado aqui no canto, na janela, com meu fone de ouvido. E de repente, eu estou ali ouvindo a música. Mas de repente eu olho para as pessoas, todo mundo meio cansado, dormindo. Aí o Senhor fala comigo. Josué, você está vendo essas pessoas aí? Você vai todo dia para a faculdade com elas. Você volta todo dia da faculdade com elas. Vocês conversam todo dia. Vocês brincam todo dia. Vocês contam piada todo dia. Vocês se relacionam todo dia. Mas quando é que você vai pregar o evangelho para elas? E você sabe quando Deus fala? Não sei se com você é assim, o coração começa a bater mais forte, a mão começa a suar, você sente um calor, e de repente eu me vi chorando, escondendo as minhas lágrimas aqui, e eu falei, ok, Jesus. Eu pensei, o que eu estou fazendo nessa faculdade? Não é sobre o diploma que eu posso ganhar, mas sobre as pessoas que eu posso tocar com os propósitos eternos de Deus. Eu falei, ok, Jesus, hoje eu vou pregar o evangelho nesse ônibus. Eu falei para o motorista na volta, quando a gente estiver faltando 5 minutos para chegar em casa, você acende a luz aí. Era a semana do meu aniversário, eu ia fazer aniversário na quinta-feira. E aí, faltando 5 minutos, o motorista acendeu a luz do ônibus. Eu fui lá para frente, eu falei, pessoal, com licença, eu estou de aniversário essa semana, eu queria um presente de vocês. Aí os caras já começaram a rir, porque pensaram que ia contar alguma piada, que ia fazer alguma brincadeira, como era de costume que a gente fazia no ônibus. Aí todo mundo já começou, sai daí, Josué. Eu falei, não, verdade, gente, eu quero um presente. Meu presente que eu peço para vocês é 1 minuto da tua atenção. A gente está todo dia aqui, né, conversando, brincando, indo para a faculdade, trabalha durante o dia, estuda à noite, volta para casa. E essa rotina que vai nos cansando. E às vezes a gente se esquece do propósito pelo qual nós vivemos. A gente se envolve tanto com as coisas dessa vida e a gente esquece que existe um propósito maior, que existe um Deus que nos ama, um Deus que nos chamou e que planejou a nossa vida. Talvez você já tenha ouvido, ou talvez você não tenha ouvido, mas eu queria falar para você nessa noite que Jesus te ama. E quando eu falei Jesus te ama, é incrível, porque há poder no nome de Jesus, amém? Quando eu falei Jesus te ama, é como se todo o ruído ao redor parasse. O som do ônibus, e é como se eu começasse a ver em câmera lenta, lá atrás aqueles caras mais marombados, sabe, que pensaram que eu ia contar piada, os caras estavam aqui assim já, e quando eu falei Jesus te ama, os caras já começaram a marejar o olho cheio de lágrimas. Daqui a pouco as meninas já colocando o rosto na janela, enxugando as lágrimas. Eu falei, Jesus te ama. E nunca se esqueça que apesar da nossa rotina nessa terra, nós somos chamados para um propósito eterno. Quando eu terminei, eles aplaudiram. Chegamos na nossa cidade. Quando saímos do ônibus, uma fila de pessoas. Josué, eu estou arrepiado. Cara, enquanto você falava, eu vi uma luz. Eu não sei o que eu estou sentindo, mas obrigado por essa palavra. Eu precisava disso. Eu precisava ouvir isso. E quando eu saí, eu fui para casa, eu fui pensando, Jesus, é para isso que eu estou nessa faculdade. O Senhor te plantou lá com um propósito eterno. Não se acomode em ficar vivendo a tua vida, a tua rotina, apenas contente com a recompensa terrena, mas se mova por um propósito eterno. Amém? Uma segunda verdade que eu aprendo nesse texto e que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar aqui. É uma verdade que, na verdade, nos confronta no nosso estilo de viver o evangelho. Porque essa multidão ela está diante de Jesus e ela está ali procurando o pão que ele pode dar. E Jesus confronta ela falando, não se mova por aquilo que é eterno, mas se mova ou melhor, não se mova por aquilo que é passageiro, mas se mova por aquilo que é eterno. E aí Jesus começa a falar o seguinte para eles, vocês têm que se mover por aquilo que é eterno, pelo pão que não perece, que não acaba, pelo pão que traz a vida eterna. E ele fala, eu sou o pão da vida. Jesus diz, eu sou o pão da vida. E quem comer desse pão
Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, você terá a vida eterna. E Jesus começa a falar, vocês têm que comer da minha carne, vocês têm que beber do meu sangue, vocês têm que participar disso, porque é por isso que eu vivo. O convite de Jesus o tempo todo no seu ministério é para esse lugar onde você está realmente não se movendo pela tua própria vontade. É por isso que lá em João capítulo 5, versículo 19, ele diz, olha, eu não faço o que eu quero. Eu faço aquilo que eu estou vendo meu pai fazer, porque o pai ama o filho e mostra o que faz. Jesus, nesse momento que ele está vendo as intenções da multidão se distorcer, ele faz questão de trazer clareza da mensagem do evangelho. Ele faz questão de redirecionar os corações. Fala, peraí pessoal, vocês estão começando a entender alguma coisa errada. Eu matei a fome de vocês ontem, mas não quer dizer que eu estou convidando vocês para ficar se satisfazendo com pão de graça, não. Vocês têm que, na verdade, comer a minha carne. E aí o discurso fica meio estranho. Parece até canibalismo, como assim? Comer a carne de Jesus. E os judeus começam de forma exaltada. A Bíblia fala, lá no versículo 52, então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Oxe, como assim? Os judeus eram baianos. Como... E aí Jesus continua falando, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Todo que come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E da mesma forma que o Pai que vive em mim me enviou, e eu vivo por causa dele, não por causa da minha vontade, não. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aí lá no versículo 60, sabe o que acontece? Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra. Será que a gente continua aqui? E muitos discípulos começaram a abandonar Jesus nesse momento. Sabe por quê? Porque Jesus nos ensina uma verdade. O evangelho ele é desconfortável. Se a primeira verdade é que nós precisamos nos mover por aquilo que é eterno, a segunda verdade é que nós precisamos entender que o evangelho é desconfortável. O evangelho ele não nos chama apenas para que a gente venha usufruir e desfrutar das bênçãos que o Senhor pode dar, eu creio nisso. Mas muito mais do que isso, ele nos chama para um compromisso com as responsabilidades para o qual nós somos chamados. E é tão necessário nós termos essa consciência nos dias de hoje, sabe por quê? Porque, de certa forma, a gente vive num tempo onde nós temos muitas portas abertas para o evangelho, não é verdade? O Brasil, na verdade, apresenta um crescimento exponencial dos evangélicos. Existe uma tendência de que logo mais a população evangélica será a maioria no Brasil. E glória a Deus por isso, amém? Porque muitas pessoas estão ouvindo o evangelho. Muitas pessoas, eu sei que estão sendo encontradas por Jesus. Mas eu me questiono sobre algumas coisas. Se de fato nós temos uma grande proporção de pessoas evangélicas no Brasil, por que a gente ainda continua presenciando tantos desafios e problemas da nossa geração que deveriam ser solucionados por pessoas que se manifestam com o verdadeiro evangelho? Por que a gente continua, por exemplo, e percebe coisas como o pastor Madaleno falou aqui, cristãos que estão aqui na igreja e os mesmos cristãos que levantam suas mãos para adorar a Deus, usam suas mãos para ofertar na casa do Senhor, são as mesmas mãos que ofertam em casas de apostas? Os mesmos cristãos que levantam suas mãos e declaram palavras de santidade ao Senhor são os cristãos que lá fora liberam palavras torpes nos seus ambientes de conversas, piadas imorais. Os mesmos cristãos que estão aqui e que pregam da bondade de Deus, que cantam sobre a bondade de Deus, são os cristãos que quando saem lá fora não manifestam bondade para com o seu próximo. Eu me pergunto, e se de fato nós estivéssemos entendendo a plenitude do evangelho, qual seria o impacto do evangelho na nossa nação? E sabe o que eu penso? É que talvez o evangelho que estamos propagando é o evangelho que oferece o pão dessa terra, mas não o pão da vida. É um evangelho que até oferece um conforto. É o evangelho que você até vem todo domingo na igreja e você sente um alívio na tua alma, num ambiente de louvor, mas quando você volta para a tua segunda-feira, você não se compromete com uma vida de santidade. É o evangelho onde você até vem e desfruta do pão que o Senhor pode te dar, de uma palavra poderosa, uma palavra de esperança, e você sai daqui, eu vou viver o meu propósito.
mas você volta para a tua realidade e você não se compromete com uma vida de discipulado. É o evangelho onde nós louvamos o sacrifício de Jesus na cruz, mas nós não estamos abraçando o desconforto de se submeter e pagar o custo do discipulado, de confessar pecado e de falar, eu preciso de transformação. A gente vai abraçando o evangelho que nos dá pão de graça, e olha que bom esse pão, a gente vem num ambiente confortável, numa igreja confortável, a gente ouve uma boa palavra, e glória a Deus por isso, eu não estou desconsiderando tudo isso, amém? Mas a gente abraça o conforto de coisas que nós temos, mas a gente não abraça o desconforto de começarmos a olhar para o próximo e não sermos indiferentes ao clamor dos perdidos. O desconforto de olhar para aquele que nos amaldiçoam e os abençoar. A gente fala, obrigado Jesus pelo perdão dos meus pecados, mas a gente não abraça o desconforto de olhar para aquele que nos feriu e perdoar quem nos feriu. Não, Josué, daí já é demais, porque você não sabe o que essa pessoa falou da minha vida. Você não sabe o que o meu líder fez comigo, não. Você não sabe o que o meu liderado falou. Você não sabe o que aquela amiga disse. O evangelho nos chama para o desconforto. De você olhar para quem te feriu e dizer, eu te perdoo. O evangelho te chama para o desconforto de você sentar nas mesas com pessoas que você tem problema para resolver. Você continua congregando, você continua participando da ceia. Obrigado, Senhor. O Senhor está partindo o pão da comunhão. Mas você continua muitas vezes com pessoas aqui que você ainda não resolveu o problema que tinha que resolver. Com pessoas da tua família. Com teu pai, com a tua mãe. E o evangelho te convida para esse lugar desconfortável. É bom nós estarmos aqui. A glória de Deus, o pão partilhado. Mas o evangelho te convida para você ir para aquelas conversas difíceis que você fala, eu estou magoado, mas eu preciso liberar perdão. O evangelho nos convida. Quando nós não entendemos a plenitude desse evangelho que é desconfortável, a gente vive um evangelho que satisfaz apenas o meu próprio prazer. E quando eu vivo nessa bolha do meu eu, não tem como eu viver uma vida comendo desse pão e partindo esse pão, porque eu não estou interessado em partir esse pão, afinal eu só me preocupo comigo mesmo. Agora, quando eu entendo que o evangelho é desconfortável, eu olhar para além de mim, mas olhar para a minha realidade, é quando eu entendo que o evangelho não é sobre mim, mas é sobre nós, é sobre o reino de Deus, é sobre o amor de Deus que amou o mundo de tal maneira, é sobre amar a Deus, mas amar o próximo, é sobre eu entender que o Senhor nos chamou para o ministério de reconciliação. Eu começo a perceber que, na verdade, não é só sobre o pão que eu como, mas é também sobre o pão que eu reparto. E essa mentalidade, isso aqui se materializa nas coisas mais práticas do nosso dia a dia. Nas coisas mais simples. Como, por exemplo, na forma como você serve a tua igreja local. Estou servindo uma escala por mês lá, 2 escalas para mim já é demais. Eu tô com muita coisa para fazer. Fica desconfortável. Eu vou uma vez por mês lá na minha igreja, e hora outra eu vou numas conferências que o pessoal faz aí, que tem uns pregador legal, e eu vou lá ouvir. Agora, todo final de semana na igreja, me colocando em posição para servir, desconfortável. Meus irmãos, o evangelho é desconfortável. É por isso que Jesus falou, se você quiser vir após mim, você tem que negar você mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. É um convite para o desconforto. Sabe, essa semana, em determinado momento dessa semana, eu confesso que eu me vi cansado. Porque a gente está vindo de um mês bem intenso. Conferência do Movimento Influência, algumas demandas da igreja local, RP nas escolas, a gente tem um projeto de conscientização e missão nas escolas. E essa semana acumulou algumas coisas. E eu sei que a gente tem que encontrar o equilíbrio, né? Entre aquilo que fazemos, também o descanso. Mas essa semana foi aquele acúmulo que não é coisa que foi falta de equilíbrio. É coisa que acontece no ministério, na caminhada. E eu lembro que eu estou vindo de 2 semanas meio gripado, meio sem voz, tratando a voz, e tinha RP para dar nas escolas. Eu confesso que teve um dia que eu acordei e eu falei, Jesus, eu não queria ir na escola pregar evangelho. Eu vou chegar lá, tem uns caras que eu nem conheço, tem uns caras marrentos que vão ficar me encarando, mas eu tenho um compromisso lá com a Secretaria de Educação Municipal, vamos lá. Cheguei na escola, cansado, mas pregamos o evangelho. 2 dias dentro de um auditório, de uma escola, na verdade, cívico-militar, pregando o evangelho. Final disso, mais de 20 pessoas se entregando para Jesus dentro das escolas.
Aí quando você consegue olhar isso e fala, vale a pena. Vale a pena o desconforto. Vale a pena a gente, às vezes, se desgastar. Gastar a nossa vida pelo reino de Deus. É muito possível que a gente tenha uma possível escolha, e talvez até mais atraente, de falar, quer saber, eu vou equilibrar minha vida aqui, lazer, eu vou comprar uma casa na praia, uma casa na serra, quero aproveitar mais com a família, glória a Deus, que o Senhor possa te dar momentos para desfrutar disso. Mas se em algum momento isso te levar a uma vida onde você se acomodou com o Evangelho, e você está confortável, e isso não te custa mais nada, que o Senhor abra os teus olhos, e que Ele te lembre do pão que foi partido na cruz do Calvário por amor a nós. É por isso que Paulo fala, eu não me glorio em mim mesmo, eu me glorio na cruz de Cristo. É algo tão constrangedor você se gloriar na crucificação de um homem. É tão mais fácil a gente se gloriar num rei sentado no trono. É tão mais fácil nós nos gloriarmos de um governante imponente, mas se gloriar num Cristo crucificado. É isso o chamado do Evangelho. Porque esse desconforto vai fazendo a gente viver uma vida de forma diferente. A gente já não está mais preocupado com a nossa reputação. Às vezes o Senhor vai te chamar, vai falar, prega o Evangelho. Aí você fala, mas eu prego o Evangelho, o que as pessoas vão pensar? Se eu começar a orar por alguém aqui no meu trabalho? E se eu começar a pedir para orar alguém na minha faculdade? Que vergonha, Josué. Ai, minha reputação, meu irmão. Se você não entender que o Evangelho é desconfortável, você nunca vai romper barreiras e experimentar coisas que o Senhor quer fazer através da tua vida. O desconforto de vencer a tua timidez. O desconforto de vencer o teu orgulho. Para você começar a proclamar o Evangelho. Talvez o Senhor já falou, ou então o Senhor falará com você. Então você vai estar caminhando na rua e o Senhor vai falar, atravessa essa rua, ora para aquela pessoa. Ai, mas eu nem conheço. Isso aí é desconfortável, mas se expõe esse desconforto, porque no desconforto existe algo que o Senhor quer fazer. Sabe, se você começar a entender isso, talvez você vai começar a olhar para muitas coisas, se tem percepções da tua realidade, você fala, eu sei que tem um propósito eterno de Deus aqui, mas você fala, poxa, eu me posicionar, eu vou orar para que Deus mande outro. Poxa, eu vou orar para que Deus use outra pessoa. Aí você vai querendo ficar no teu lugar de conforto, mas às vezes você não experimenta daquilo que Deus pode fazer através de você para manifestar os seus propósitos eternos na tua realidade. Eu lembro de uma vez, eu lembro dessa experiência aqui agora, porque foi uma vez que eu me expus muito a um lugar desconfortável. Eu estava no centro de treinamento missionário, e aí nós estávamos, era lá em Gaspar, numa comunidade, bem no interior, Vila Belchior, centro de treinamento Vida. E nós saímos do internato, é 1 ano que a gente fica lá, e nós saímos do internato e fomos até uma farmácia comprar remédio para um amigo nosso que estava com dor de cabeça. Aí fomos em 3 pessoas, foi eu, o Blennon e o Ezequiel. E a gente foi nessa farmácia, e quando a gente virou a esquina para ir para a farmácia, tinha uma capela na esquina dessa vila onde a gente estava morando. E tinha muito movimento nessa capela. E aí eu olhei assim, o que está acontecendo? E eu vi que estava rolando um funeral. E quando eu vi que estava rolando um funeral, Jesus falou comigo, Josué, entra nesse funeral e prega o Evangelho. Aí eu falei, não conheço. Sabe quando você fala, Jesus, você está louco? Eu entrar no funeral, não conheço ninguém, pregar o Evangelho, não. Mas você sabe quando Jesus fala. O coração queima, a mão começa a suar. Você percebe que você não vai prestar para mais nada se você não obedecer. Mas eu dentro de mim falo, não vou fazer isso não. Aí a gente foi até a farmácia e eu tentei abafar essa voz dentro de mim. Mas eu sabia que eu ia passar por ali de novo e essa voz ia ecoar, ia gritar dentro de mim. A gente vai na farmácia, a gente compra o remédio e a gente está voltando e eu estou dentro de mim falando, não vou. E daqui a pouco a gente está chegando perto da capela e Jesus fala o seguinte, obrigado meu amigo. Jesus fala o seguinte, Josué, entra no funeral, prega o Evangelho. E meu coração queima. Eu falo, não vou fazer isso. Não vou fazer, está definido, Jesus. Você tem o controle da minha vida, mas hoje não.
Aí a gente está caminhando e de repente Jesus fala, mas eu abafo essa voz e eu finjo que não estou ouvindo. Aí daqui a pouco tem um amigo meu que é o Ezequiel. O Ezequiel é um cara mais assim, tipo... Ele está andando aqui. Aí o Ezequiel olha para a capela e fala: já pensou, né, se a gente entrasse ali e pregasse o evangelho? E eu falo dentro de mim: Jesus, você está de brincadeira. Mas eu falei, aí sabe quando você vai começando a se desprender um pouco? Eu falei: Jesus, vamos entrar lá. Daí eu falei: vamos entrar lá só para ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu na nossa comunidade. Mas dentro de mim, Jesus falando, aí dentro de mim eu já não ouvia mais Jesus falando: Josué, entra no funeral e prega o evangelho. Eu via Jesus falando: Josué, prega o evangelho. Josué, prega o evangelho. E eu fui entrando falando: Jesus, eu só estou entrando aqui para ver o que aconteceu, mas eu não vou pregar o evangelho. Não vou. Mas aí a cabeça de pregador começa a funcionar. Mas se eu pregar, o que eu vou falar? Aí eu comecei a montar o esboço. Aí veio um versículo no meu coração: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Foi o versículo que veio. Caso eu pregasse, né, eu comecei a pensar: se eu fosse pregar, eu ia falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e tal. Montei, pá, mas eu não vou pregar, Jesus. Aí cheguei lá, perguntei para um senhor o que aconteceu. Era o dono de uma cascata que havia falecido, e aí ele tinha morrido, e toda a comunidade conhecia, era um cara relevante naquele contexto. E meus sentimentos, aí ele apontou lá para a viúva, que tinha perdido o esposo, e eu fui até a viúva, para tentar ouvir um pouco mais da história. Eu realmente entrei lá para conhecer e para saber o que tinha acontecido. Só porque, ao mesmo tempo, aquela voz não parava: Josué, prega o evangelho. E aí eu chego e começo a falar com a viúva: com licença, nós somos seminaristas, estávamos passando aqui, e a gente viu aqui uma movimentação, o que aconteceu? E ela começou a contar a história. Mas sabe quando você está falando com alguém e você não está ouvindo nada do que ela está falando? Eu estava só aqui assim, mas dentro de mim: não vou pregar. Não vou pregar, Jesus. Não, e a voz vindo: prega o evangelho. E ela falando. E de repente, eu ali, se eu for pregar, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, mas eu não vou pregar. De repente, o meu amigo Ezequiel aparece. Aleatoriamente, caminhando no meio do povo ali, né? Eram umas 100 pessoas que estavam mais ou menos olhando para a parede. E eu estou aqui falando com a mulher e na minha visão periférica eu vejo que o Ezequiel ele tem uma reação espontânea e faz... Aí eu penso: cara, o que esse cara viu? E ele vem: Ô Josu, com licença. Olha só, cara. Olha o que está escrito no caixão. Eu olho para o caixão: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu falo: ok, Jesus, eu me rendo. Já que estamos aqui. Aí eu tirei 2 minutinhos mais no canto e pensei: meu Deus, vamos lá. Desconforto. Vergonha. Não conheço ninguém. Um funeral, olha que inconveniente. Não é um conselho para você fazer isso, tá? Não precisa sair pregando aí no funeral, amém? Ou se você quiser também. Mas eu, pai, desconfortável aqui, emocionando. Mas eu peguei e falei para a viúva: senhora, com licença novamente. Como eu falei para a senhora, eu vi que o pessoal era muito católico ali, certo? Eu pensei: senhora, nós somos seminaristas, nós estávamos passando aqui, aí eu tirei um colarzinho que eu tinha de cruz, eu falei que a gente era seminarista, eu sei que na hora ela pensou que eu ia ser padre. Aí eu falei: a gente pode deixar uma palavra de conforto aqui para o pessoal? Claro, por gentileza. Aí eu pedi com licença. Gente, nós estávamos passando por aqui, somos seminaristas. E esse momento é um momento muito desafiador, mas é um momento muito importante também, porque a Bíblia fala que é melhor na casa onde há luto do que onde há festa, porque lá nós vemos o fim das coisas, nós refletimos sobre muitas coisas. E quando a gente para ver um momento como esse, a gente percebe que essa vida é um sopro, ela passa, e daqui nós não levamos nada. Então por que a gente vive? E talvez nossos olhos tenham que se abrir num momento como esse, para que a vida não acaba aqui, e que existe uma eternidade. E que muito mais do que aquilo que a gente pode conquistar nessa terra, é sobre o quanto nós vivemos a vida eterna, que fomos criados para viver. E só existe um caminho, uma verdade e uma vida, que nos faz viver a vida eterna: Jesus Cristo. E talvez você está aqui nessa tarde, e você nunca confessou Jesus como Salvador. E talvez Jesus marcou esse encontro para falar que Ele tem perdão para os seus pecados, transformação para a tua vida, mudança na tua mente, e Ele tem um propósito para o teu coração. Se você deseja entregar para Jesus, levante suas mãos. De repente todo mundo levantou as mãos para se entregar para Jesus.
Josué, quer dizer que todo mundo se entregou para Jesus? Não sei. Mas eu vi pessoas que estavam chorando e soluçando. Pessoas que talvez nunca entrariam dentro de uma igreja, mas que o Senhor marcou aquele encontro num lugar onde havia morte para gerar vida em pessoas que precisavam ouvir a palavra. Então eu terminei, vamos fazer uma oração comigo, repete comigo: Senhor Jesus, Senhor, perdoa os meus pecados, eu me entrego para Ti e tal. Aí para terminar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. E terminamos. A gente saiu e todo mundo assim: ai, muito obrigado, meninos, Deus abençoe. E nós saindo aqui com pose de bandido, né? Tipo. A gente sai da capela e quando a gente vira a esquina, não tem mais ninguém vendo. Eu olho pro Bleno, eu olho pro Zé, que a gente começa: cara, a gente pregou o evangelho no funeral, irmão. Isso aqui é o evangelho, cara. Isso aqui é vida. Sabe aquela adrenalina de você estar cumprindo o propósito eterno de Deus? É o evangelho. É desconfortável, mas vale a pena. E o Senhor nos chama para esse lugar, onde você começa a se expor a ambientes desconfortáveis. Meus irmãos, o Senhor tem algo para a tua vida, o Senhor tem novos níveis para a tua vida, que você só vai alcançar quando você se expor a um ambiente desconfortável. Isso aqui é um princípio da vida. Quem já fez academia aqui? Academia é assim. Você vai no primeiro dia, você pega 10 quilos, você está lá, você não está aguentando. Aí você volta para casa todo dolorido, você vai escovar o dente, não tem nem coordenação, né? Mas beleza, você volta no outro dia, você está lá. Volta na outra semana, você já está aqui. Terceira semana, uau, você já se sente Chuck Norris. E aí você pensa: eu estou bem, estou forte. Aí sabe o que o teu treinador vai fazer? Vem cá, cara, deixa eu aumentar o teu peso, aumentar aqui a sequência também, porque você tem que sentir desconforto no teu músculo. Porque o desconforto muscular é sinal que você está crescendo. É por isso que o evangelho é desconfortável. Porque o evangelho não te chama para você ficar como você está. Ele te chama para te levar para uma melhor versão. Isso aqui não é papo de coach. Essa melhor versão é uma versão mais humilde, uma versão mais rendida, é uma versão que se entrega, é uma versão que recebe e come desse pão, mas partilha desse pão. É uma versão que não vive só para si, mas vive pelo próximo, que ama o próximo, que reparte o que recebeu. É uma versão que não busca só o pão dessa terra, mas entende que foi chamado para se mover por um propósito eterno. Amém? E para encerrarmos, última coisa que o Senhor falou no meu coração. O Senhor fala no meu coração nesse texto. Josué, como é que eu faço então para viver uma vida? Eu quero viver essa vida onde eu como desse pão, eu saboreio do evangelho. Até parece paradoxo, porque se o evangelho é desconfortável, tem como eu me satisfazer num lugar desconfortável? Tem. Sabe o que você precisa? Sabe como que você faz para viver uma vida comendo desse pão e partindo desse pão e desfrutando a vida com Deus? Você precisa cultivar a tua fome por Jesus. Afinal, é essa a resposta que ele traz. Vocês estão procurando pão nessa terra, mas vocês têm que procurar algo diferente. Sabe o que vocês têm que procurar? Eu sou o pão da vida. Nós precisamos ter satisfação no Senhor. Sabe por que muitas vezes a gente está numa vida, vivendo o evangelho meia boca, sabe? A gente até está aqui, mas a gente não tem aquela satisfação no Senhor. A gente até cansa, a gente fica desconfortável e não encontra prazer em se expor ao desconforto. Sabe por quê? É porque a gente não está cultivando a nossa fome pelo Senhor. Então a gente até vem para a igreja, a gente ouve palavras, a gente ouve louvor, mas a gente sabe não tem aquele lugar de contentamento e satisfação no Senhor. E eu aprendi uma coisa com um amigo meu. Uma vez a gente comeu uma refeição lá no centro de treinamento missionário que a gente comia toda semana. Não era tão atrativa. Mas aquele dia a gente tinha trabalhado de manhã na manutenção do local e a gente estava muito cansado e com muita fome. E aí a gente foi lá e comeu aquela comida. E a hora que terminou eu falei: cara, isso aqui estava muito bom. Eu confesso que a gente come toda semana, mas hoje estava diferente. Aí meu amigo falou para mim, ele era de Minas Gerais, 7 Lagoas. Você sabe qual que é o melhor tempero, Josué? Eu falei: qual? A fome. E aquilo me pegou de um jeito. Porque é verdade. Você pode estar nos melhores banquetes, melhores churrascarias da cidade, as melhores pizzarias. Você pode estar lá na casa do Issan, comendo aquele churrasco que ele sabe fazer. Está posto à mesa. Mas se você não tiver fome, você vai falar: não quero não, cara, estou cheio. A mesma coisa é com Deus.
Você pode participar de todos os cultos, de ambientes de louvor poderosos. Você pode ouvir grandes palavras, grandes mensagens. Você pode saber que Deus te ama. Você pode saber que Deus te chama para viver a vida eterna. Você pode saber que Deus tem um propósito na tua vida. Você pode saber que Deus te chama para comer esse pão. Mas se você não tiver fome, você não vai desfrutar e saborear da presença de Jesus e do pão da vida. É por isso que você precisa falar: Senhor, me dá fome por você. Me dá fome por ti. E quando eu falo dessa fome por Jesus, eu estou falando muito especificamente sobre essa vida de intimidade devocional com Deus. Porque quando se move por aquilo que é eterno, a gente fala sobre a vontade de Deus eterna, sobre os propósitos de Deus ao teu redor, na tua vida. Mas quando eu falo sobre fome por Jesus, eu estou falando sobre esse lugar onde nada mais importa, você só deseja desfrutar do pão da vida. Você precisa pedir fome, porque a fome vai te levar a desfrutar de um nível diferente de virtude do Senhor. Tem muita gente que está num ambiente onde Jesus está. Eu lembro daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, multidão tocando em Jesus, mas ela tinha tanta fé que Jesus podia curar, e ela vai indo, e ela vai indo, e ela vai indo, e ela toca em Jesus, e Jesus fala: peraí que alguém me tocou, e os discípulos dizem: como assim, Senhor? Olha, todo mundo aqui está te tocando. Não, alguém me tocou diferente porque de mim saiu virtude. Tem muita gente ao redor de Jesus, tem muita gente cantando músicas de adoração ao Senhor, mas o que faz com que você desfrute de um novo nível de virtude, uma virtude que te toca, que te transforma, mas que te faz também viver para abençoar a tua realidade, é a tua fome por Deus. E que nessa conferência, já desde essa manhã, você começa a falar: Jesus, acresce a minha fome. A minha fome que vai querer eu comer, sabe? Vão ser 3, 4 ministrações e pode repetir o que vou falar, mas eu não vou desperdiçar nada, porque você é igual aquela mulher cananeia, ela tem tanta fome que até as migalhas que caem da mesa do Senhor, ela fala: pode ser isso aqui que eu pego migalha, qualquer palavra vai ser uma direção para a minha vida, qualquer palavra aqui vai abençoar meu coração, qualquer palavra vai satisfazer, porque vindo da tua mesa, Senhor, do teu partir do pão, eu recebo fome por Jesus. Você está aqui hoje, talvez durante essas 2 sessões, teu coração já está falando: eu preciso mais da presença de Deus, eu preciso abrir o meu olhar, sabe? E glória a Deus por isso, mas eu tenho uma péssima notícia para te dar. Segunda-feira você vai acordar com preguiça. Ou talvez não, você vai estar ainda na adrenalina. Mas talvez na terça, você vai falar: cara, tem que umas contas para pagar, TCC para terminar, e tem que tirar um tempo de devocional aqui, né? Tem que falar com Jesus. Tem que reunião da igreja. Pega essa palavra aqui, em nome de Jesus, que o Senhor reserve isso na tua memória e que você lembre segunda e terça-feira. Porque num final de semana como esse, é mais propício que a gente desfrute da presença de Deus, um ambiente como esse, uma igreja consagrada, uma igreja que serve a Jesus, músicos talentosos, uma equipe técnica, uma equipe de voluntários. Glória a Deus, que ambiente poderoso, amém? Agora, quando chega na terça-feira, que você tem um monte de conta para pagar, boleto vencendo, você tem coisa para resolver, você fala: cara, que preguiça. Você precisa cultivar a tua fome pelo pão da vida. É quando chega essas distrações que a tendência vai ser o quê? Preciso dar foco aqui no meu trabalho, na minha carreira profissional, preciso dar foco aqui na minha faculdade, e aí você vai se envolvendo com o pão dessa terra e você esquece do pão da vida. É lá que você precisa redirecionar os seus olhos e cultivar a fome pelo pão da vida. E sabe como é que você faz para fazer isso? Eu aprendi isso aqui de forma poderosa, mano. E aqui eu termino. Uma vez eu estava em casa com a minha esposa, com a Ru ama, e a gente sempre come algo à noite, janta. Aquele dia eu não estava com fome. Estava meio estufado. Falei: amor, nem vamos fazer nada para comer porque eu não estou com fome. Vamos passar lá no Subway. Porque eu sou fã de Subway. Gosto demais. Pão parmesão e orégano, 30 centímetros, stick churrasco, queijo cheddar, né? Alface, tomate, pimentão, picles, molho barbecue, maionese, cebola agridoce, mostarda e mel. Eu gosto. E aí eu falei para Ru: amor, vamos lá, pegar um Subway de 15 lá, só para dar uma enganada no estômago, vamos sair, não precisa fazer comida em casa. A gente foi no Subway, eu estava sem fome. Aí quando eu abro a porta do Subway, eu sinto o cheiro do Subway. E quando eu sinto o cheiro do Subway, a minha boca começa a salivar. Eu falei: amor, que engraçado, eu não estava com fome, mas me deu vontade de comer, eu vou devorar um de 30 hoje aqui. E na hora o Espírito Santo falou comigo: Josué, muitas vezes você pensa que não está com fome, mas o que você precisa é se expor a ambientes que vão gerar fome em você. Muitas vezes nós pensamos que
Eu não estou com fome de Deus, porque é muita coisa, é muita correria, tanta coisa para resolver. Você tem que ser intencional em se expor a ambientes que vão gerar fome em você. Sabe que ambiente é esse? É quando você fecha a porta do teu quarto, no meio daquele turbilhão de decisões para tomar. Às vezes você coloca um louvor e adoração e você fala: Jesus, abre os meus olhos para que eu não me mova pelas recompensas dessa terra, mas para que eu entenda os propósitos eternos. É quando você está na correria no teu trabalho, mas você pega e te tranca no banheiro. E lá onde ninguém vê, mas o Deus que te vê no secreto, Ele te recompensa. Você fala: Senhor Jesus, eu estou ansioso. Talvez nos momentos você começa a pensar que vai ter uma crise de ansiedade, mas você se tranca no lugar e você fala: Jesus, a tua presença me traz a paz que excede todo entendimento. Você começa a se expor a ambientes que geram fome. Ambientes que geram fome é você pegar a tua Bíblia pela manhã e antes de você fazer qualquer coisa, você abrir a tua Bíblia e falar: Senhor, antes do pão que eu quero comer, do café que eu quero tomar, eu quero me alimentar com o pão da vida. É você se expor a ambientes que geram fome. É você, às vezes, procurar um amigo que você conversa todo dia, e ao invés de você ficar falando só de futebol, falando só do filme que você está assistindo, da série que você está assistindo, é você falar: e aí, o que Deus está falando com você? E às vezes nessa roda, o pão é partilhado. E a nossa alma é alimentada. E você vai encontrando satisfação. Não no pão dessa terra. Não nos lazeres dessa vida. Mas você vai encontrando prazer no pão da vida. Quando você encontra esse prazer, nada mais importa. Só uma coisa. É você se alimentar de Jesus. Se receber desse pão. E aquele que come desse pão não tem mais fome, não tem mais sede, é o que Jesus fala. E quando você está saciado, você percebe: eu tenho para entregar. Eu tenho para partilhar. É a pessoa que vai te procurar, às vezes, desabafando no final de semana, dizendo: olha, eu final de semana, eu curti muito a vida, mas eu estou com vazio. Peraí, sabe por quê? Você está tentando satisfazer a tua fome de forma errada. Eu tenho o pão que você precisa. Pão da vida. É no teu intervalo de trabalho, quando alguém chega falando: meu casamento está destruído, eu acho que eu vou pedir divórcio. Ela pensa que a solução é o divórcio. Eu falo: não, você está precisando, sabe do quê? Do pão da vida. É quando você se move saciado em Jesus e você percebe que as pessoas à sua volta também têm essa fome. E você pode olhar e dizer: ei, sente-se à mesa e vamos partir o pão que alimenta a nossa alma. É para isso que o Senhor nos chama. Amém? Deixa eu orar com você. Feche teus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua graça. Por tudo que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração nessa manhã. É mais do que merecemos. O pão já tem sido partilhado. Jesus, a gente está a meio-dia agora. Muita gente aqui com fome. Eu estou com fome. Mas mais importante do que a comida que a gente vai comer agora, meio-dia, Deus, que alimenta o nosso corpo, é o pão que tem sido partido aqui, Senhor, nessa manhã. É a tua presença. Senhor Jesus, nos envolva e nos mova de uma forma a partir dessas sessões, de modo que a gente comece a perceber, Senhor, coisas que temos feito, atitudes que temos tomado, a forma como temos nos movido, Senhor, que muitas vezes revelam intenções que estão focadas apenas nas recompensas dessa terra. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente perceba que talvez em algum momento o nosso coração já não está mais em Ti, mas está no pão que o Senhor pode nos dar, está naquilo que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Deus, porque eu creio que assim como aconteceu com os discípulos de Emaús, ao partir do pão os olhos se abrem, eles percebem quem Tu és, e quando eles percebem quem Tu és, eles voltam para Jerusalém falando: Ele está vivo. Eles voltam ao propósito pelo qual o Senhor os chamou. Abre os nossos olhos, Senhor, durante essa conferência, para que a gente perceba que não vale a pena uma vida procurando recompensas dessa terra, não vale a pena uma vida com sucesso profissional, até com sucesso aparentemente ministerial, não vale a pena uma vida, Senhor, com sucesso acadêmico, não vale a pena uma vida onde nós temos bens e riquezas, mas nós não estamos nos satisfazendo em Ti. Nos ajude a nos mover por aquilo que é eterno.
Abra os nossos olhos, nos faça lembrar, Senhor, do nosso trabalho agora. O quanto tempo talvez nós temos ido todo dia ao trabalho, seja presencial, seja home office, seja através de uma reunião, o quanto que a gente tem apenas nos movido pelas demandas dessa terra. Abre os nossos olhos para entendermos os teus propósitos eternos no lugar onde o Senhor nos plantou. Na nossa faculdade, na nossa casa, na nossa igreja. Abre os nossos olhos. Nos leve a esse lugar onde nós nos expomos ao desconfortável. Deus, nos dá um nível de ousadia e de unção, onde nós olharemos para aquilo que é desconfortável, percepções que o Senhor dá, palavras que o Senhor libera, e que talvez nós temos até medo, temos receio, mas nos leva a um lugar de ousadia e unção, onde nós não nos depararemos com medo do desconfortável, mas nós iremos nos expor a esse lugar, porque o Evangelho nos chama para isso, para o desconforto. Sim, Deus, e nesse desconforto, à medida que nós nos movemos em Ti, na Tua vontade, nós cremos, Senhor, que o pão é partilhado, pessoas são tocadas, pessoas são abençoadas, nós somos desenvolvidos e transformados nesse Evangelho que nos molda. Leva-nos a esse lugar, Jesus. Que nós como igreja, Senhor, venhamos nos posicionar não com o Evangelho apenas que me dá, que me abençoa, que satisfaz a minha necessidade, mas que me leva para um outro lugar de transformação, de santidade, de sensibilidade. E que acima de tudo, Jesus, no final de tudo isso, o nosso prazer esteja apenas em uma coisa: desfrutar do pão da vida. Olhar para Ti, Senhor, todas as manhãs e saber que pode nos faltar qualquer coisa, mas se nós temos a Ti, nós temos tudo, porque o Senhor é meu pastor e nada me falta. Jesus, talvez nós temos algumas dúvidas sobre o amanhã, mas não importa, porque o Senhor está conosco. Jesus, a Tua presença nos satisfaz, a Tua presença traz cura para o nosso coração, e é por isso que nós pedimos, nos ajude a ter mais fome pela Tua presença, não só em ambientes como esse, mas à medida que a gente sair daqui para os nossos lugares de convivência, que o nosso coração possa se expor a esse ambiente, e o Senhor venha gerar fome no nosso lugar secreto, no nosso lugar de oração, no nosso lugar devocional, na nossa igreja local, no nosso ciclo de convivência, nas nossas conversas, e que à medida que nós vamos nos alimentando, nós também vamos partilhando do pão que foi posto à mesa, e esse pão é a Tua presença. Muito obrigado, Jesus. Nós Te agradecemos e continuamos com o coração aberto para aquilo que o Senhor ainda tem para falar conosco. Em nome de Jesus. Se você pode, aplauda ao Senhor. Aleluia.